O Estado não é agente moral, mas as pessoas são. Ponto. Preciso usar a citação, né? Então vem aqui na frente. Esse aforismo ajuda a compreender a dificuldade na promoção da cultura do voluntariado na sociedade brasileira. Aí vou dizer agora quais são as duas problemáticas. Talvez seja a parte mais importante da redação, a definição das problemáticas. Para o corretor e para o candidato. Por que para o corretor? Porque você vai mostrar para ele qual é o caminho que você vai trilhar. Para você, candidato, para ir direto ao ponto, para não tangenciar o tema, para ser objetivo, para gastar menos tempo, para ser fiel à proposta do discurso. Essa parte aqui é importantíssima. Pode aparecer em outro lugar. Geralmente aparece no final do primeiro parágrafo de introdução. Você vai dizer para o corretor, ó, preste atenção que agora eu vou discutir, eu vou expor as minhas duas análises para esse primeiro parágrafo e para esse segundo parágrafo. Aí eu posso fazer do jeito que achar conveniente. Posso usar uma palavra só, causas, fatores, desafios. Posso usar uma palavra para resumir cada um dos parágrafos, questões sociais e ambientais, questões culturais e políticas. Posso fazer uma frase para cada uma das problemáticas de uma frase específica. Posso fazer relação de causa e consequência. Eu tenho várias alternativas aqui. Quem escolhe isso? É você, candidato. Na véspera? Não. Você escolhe isso na hora da prova. No dia 14 de janeiro, você vai receber os textos de apoio e vai pensar aqui, primeiro, Arthur, como é que eu começo o meu texto? Enquanto está lendo o texto motivador. Daqui a pouco, esse tema permite fazer uma análise assim e assado. Mas eu tenho alternativas. Eu vou chegar lá, Arthur, armado. Eu vou chegar armado. Como é que vocês acham melhor? Eu faço uma palavra, eu passo uma palavra para resumir o conteúdo dos dois parágrafos. Eu faço duas frases. Eu faço causa e consequência, ponto e contraponto. Vocês podem escolher. Essa hora é importantíssima. Eu já fiz associação com o tema da redação. Está aqui o tema, ó, cultura do voluntariado. Dificuldade na promoção da cultura do voluntariado. E aí o corretor está esperando. Então vamos lá, tio. Diga aí quais são os dois argumentos. Esperem, agora é que vem. Não querem dar opinião? Tudo bem. Já dá? Causa e consequência. É que eu tava Consequência. Porque a conclusão pode ser uma só, né? A gente combate só as causas. Essa é uma vantagem. Fala das consequências na conclusão, mas isso combate só as causas. Eu disse assim, tal cenário é fruto de causas bastante conhecidas, vírgula, e com consequências danosas da sociedade nacional. Vocês querem que o tio faça um pezinho aqui? Tem espaço para isso, então eu vou fazer. Vou fazer. Eu estou fazendo assim, ó. Se eu pegar o parágrafo inteiro, eu vou ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É como se eu tivesse um microcosmo da redação e funciona. Funciona, tá? Reparem, o parágrafo de introdução, para esse parágrafo eu levei 5 linhas. No caderno de vocês são 5 linhas? Eu organizei o meu texto para dizer assim, ó. 5, 9, 8. Pode ter uma variação, fazer 6, fazer 8, fazer 9 ali, fazer 7 no final? Pode. O que eu quero colocar na cabeça de vocês é que a gente chega no dia da redação sabendo os limites de um parágrafo. Não posso fazer 8 linhas de introdução. Não posso fazer só 6 de argumento. Não posso deixar só 5 para a conclusão. Por quê? Porque nós temos responsabilidade. Responsabilidade que extrapola a nossa vontade, é bom que se diga, tá? Não é só a vontade de fazer parágrafo maior ou menor. Você tem obrigações que estão definidas no edital do concurso. O edital fala um discurso dissertativo e argumentativo. Como é que você disserta? Quando você manifesta opinião. Quando é que você argumenta? Quando você aprofunda a opinião. Todo mundo sabe fazer? Não, só os bons. Eu e o meu grupo da sexta tarde. Conhecido como os tops. Ou não. Lá vou eu. Então o tio falou assim. Tal cenário é causas bastante conhecidas e consequências danosas. Eu já sei até como é que eu vou começar o segundo parágrafo de argumentação. Olha aqui, ó. Eu posso colocar disso, mas eu vou começar com o resultado. Eu vou começar com o resultado aqui, tá?
Depois eu descubro qual é o conector que eu vou juntar ali. Mas será o resultado, para não dizer consequência. Vamos lá? Lá vou eu. Olha lá. Deixa eu fazer assim. Eu gosto de dizer para o corretor que eu estou fazendo o primeiro parágrafo de argumentação. Para ficar mais sossegado, para baixar o ombro, né? Falei para os meninos hoje de manhã que a melhor maneira de você dizer para o corretor que você sabe o que está fazendo é quando você baixa o ombro. O que é baixar o ombro? Você está nervoso, está tenso para começar o parágrafo, né? Aí você começa e faz ponto. Na hora que você faz ponto, você baixa o ombro assim. É muito bacana. Essa é a sensação, Hila, de dever cumprido, Lud. Dever cumprido. Qual é a minha primeira obrigação? Resgatar o parágrafo anterior, mais do que isso, e resgatar a proposta de argumentação. O que foi que eu disse que eu faria? Eu falaria sobre causas, né? Cabe avaliar inicialmente quais fatores impedem a concretização de ações voluntárias, altruístas e filantropas no país. Lá vou eu. Já disse fatores para resgatar causas. O tema da redação é sobre voluntariado, tá bem aqui, ações voluntárias. E até aproveitei para os sinônimos, né? Altruístas e filantropas no país. Com isso, em primeiro plano está... Vocês devem estar exigindo, tio, cadê a vírgula daqui? Tá bom, já estou colocando. Em primeiro plano está a histórica concepção de que toda a responsabilidade de lidar com as mais diversas questões é tarefa do Estado. Com isso, muitos deixam de doar-se ao próximo, a dividir a comida, ofertar agasalhos, material escolar, uma visita no asilo, por entender que isso não cabe ao cidadão. O que o Papa Francisco fala sobre isso? Diga para mim. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam de ser infantil. Bom, eu estava preparado para separar os dois argumentos. Primeiro, falar que nós temos uma concepção de que tudo é culpa do Estado. Esse é um ponto. Acho esse um ponto importantíssimo. E o segundo, nós não fazemos ações voluntárias porque nós não somos estimulados para isso. Nem pela família e nem pela escola. A família pode orientar pelo exemplo. E a escola por mobilização coletiva, né? Eu vou propor isso, inclusive, na conclusão. Aí eu fiz assim, ó. Com isso, muitos deixam de doar-se ao próximo. Muitos deixam a dividir a comida, a ofertar agasalhos, material escolar ou uma visita no asilo, por entender, isso não cabe ao cidadão. O Papa Francisco contesta tal postura ao lembrar ser um equívoco esperar tudo dos governantes, pois isso seria infantil. Outro sim, o voluntariado no Brasil também é limitado pela ação das escolas e das famílias, as quais não estimulam os bons gestos pelo exemplo ou por mobilizações conscientizadoras. Por conta disso, alimenta-se a misantropia, o egoísmo e o desamor. Sabe o que é misantropia, meninos? É o contrário de filantropia. O que é filantropia? É doar-se para o outro. O que é misantropia? É pensar em si. Lembre dessa palavra, tá? Vocês podem usar mais adiante. Misantropia. Quem ajuda os outros é filantropo. Quem só pensa em si é misantropo. Olha onde está a frase do Papa Francisco. Gente, tem bem aqui, o assim com isso tá me incomodando, bem aqui. Bem aqui. Bem aqui. Eu vou trocar esse conector por um que tem o mesmo valor. Pronto. Não vou repetir conector assim não, muito pertinho, não vou não, tenho medo. Eles disseram na redação de 2018 que eles iriam tirar ponto de candidato que repetisse o mesmo pronome demonstrativo, em forma de locução também. Desse modo, dessa maneira, nesse sentido, com isso, com esse. Eles disseram que ia tirar ponto. Muitos candidatos que fizeram 1000, no entanto, usaram esse recurso. Porque a melhor forma de resgatar, e vocês vão concordar comigo, a melhor forma de resgatar o que se acabou de dizer é um pronome demonstrativo desse aqui. Facilzinho, né? Acessível. Então a gente costuma usar com muita frequência. Eu uso, mas tem que dar uma pisada no freio para não exagerar. A frase do Papa Francisco está bem aqui, ó. O Papa Francisco contesta essa postura ao lembrar ser um equívoco esperar tudo dos governantes. Como eu falei de causas, eu precisava de outras, né? Para mim, as outras causas são uma família passiva,
Uma família que não dá exemplo e uma escola que é negligente. Eu acho. Escola e família podem ensinar muito para nós sobre voluntariado. Você é voluntária, Aninha? Você gosta de fazer o bem, de ajudar as pessoas? Isso a gente aprende em casa, Hillary. A escola ajuda também. Mas em casa a gente aprende muito isso. A escola ajuda. Há anos que a gente participou da jornada missionária lá na Santa Clara, né? Do Amman tem um projeto parecido, a Ubra tem um projeto parecido. Várias escolas têm, outras fazem pouco caso. Eu acho importante. E vou dizer aqui na minha conclusão que escola e família é importante. Bom, agora eu vou fazer o segundo parágrafo pensando aqui. Quais são as consequências? Escolham para o tio. Eu tenho aqui exemplo, citação, já fiz. Alusão histórica, livros, filmes, séries, pesquisas, poemas. O que você quiser, eu posso ir lá e fazer uma referência. Pode ser filme? Tudo bem. A Ana que ela dá opinião, ela fala tudo, ela não está nem aí com os outros. E os outros? Ainda bem que você voltou, porque a gente pergunta para os meninos, eles ficam em silêncio. Pode perguntar assim, Eles fazem assim. Mas você não. Quem mais? A Pai. O que mais? A Catu. Tem um do SBT que eles dão bonequinhos. A ACD. Associação de Apoio às Crianças com Deficiência. A ACD. Graxan, Casa Rosa. Mas tem outras que tem essa amplitude. Cruz Vermelha. Eu acho lindo o Médicos Sem Fronteiras. Vocês muitos vão fazer medicina aqui, se Deus quiser, quando vocês estiverem formados, ou depois de estarem informados, já. Médicos Sem Fronteiras. Deve ser um trabalho lindo, um trabalho de doação. Ou então, esses barcos hospitais que correm aqui a região amazônica toda. Barcos hospitais que precisam de médicos, precisam de pessoas que se doem, o dinheiro não é determinante. O dinheiro é importante sim, mas não é fundamental. E aí a gente vai lá e faz trabalho, se doa para as pessoas. Por que a gente não tem isso? Porque muitos são criados com a ideia de que a mentalidade é assim, é o governo que tem que fazer isso. Ou então a família e a escola nunca disseram, olha como é legal ajudar o outro. Eu acho isso indispensável. Quando vocês forem profissionais, estou falando de médicos, mas isso vale para qualquer um. Doem-se aos outros. É muito importante que vocês tenham coração solidário, sob pena de a gente criar uma sociedade que não é altruísta, uma sociedade baseada só no lucro, só na vontade de ter mais, de ter mais, de ter mais. Daqui depois a gente descobre que o fato de ter muito não dá sentido à nossa existência. Ter ajudado dá. Aí eu fiz assim, ó. O resultado dessa postura negligente e omissa é uma legião de obras de voluntariado sem pessoas dispostas a experimentar a alegria de fazer o bem. Vou falar das consequências. Você falou em filme, né? Sim. Vocês dizem pro tio assim, professor, a gente não tem alternativas de argumentação. Vocês lembram do Grinch? Que era desenho e depois virou filme com... do Natal, lembra? Vocês lembram, né? Eu assisti no primeiro desenho, depois virou filme com o Jim Carrey. Tá aqui o Grinch, que era a sessão da tarde, virou um parágrafo de argumentação. Ele é só para sustentar a minha proposta de redação. Mas tá aqui o filme. Ajuda. O corretor vai bater o olho de longe na redação de vocês. Vai dizer, tio, olha, eu começo com o Chomsky. Quem é que vai fazer Noam Chomsky na redação? Só os muito craques, só os bons. Só nós. Só nós vamos fazer. Quem é que vai fazer um filme para sustentar argumentos? Só nós. Quem é que vai montar o texto e lá no meio vai colocar uma frase do Papa Francisco? Por que eu estou dizendo só nós? Porque eu vou exigir do meu grupo que me dê essa contrapartida em matéria de verticalização argumentativa, de intertexto, de capacidade de associar com outro ramo do conhecimento. Olha o que diz o edital do concurso. Exemplo é uma estratégia de argumentação. Citação é uma estratégia. Alusão histórica, filme, livro. Os bons sabem disso. Vocês sabem. Estão dando uma desse, mas vocês sabem. Está aqui. O resultado dessa postura negligente, eu vou ler o parágrafo todo. É uma legião de obras de voluntariado sem pessoas dispostas a experimentar a alegria de fazer o bem. Na animação Grinch,
A personagem principal, a princípio rabugenta, solitária e egoísta, transforma-se a palavra personagem em uma palavra feminina, tá? A gente costuma dizer o masculino, o personagem, para se referir ao homem, mas no dicionário tá lá, personagem, substantivo feminino, é sempre feminino. Só que pela convenção a gente passou a dizer o personagem e a personagem. Querem ficar forte de não temer corretor? Vá sempre na segurança. É a personagem, tá? Tanto que eu faço concordância no feminino, ó. A personagem principal, que é um homem, né? Homem, aspas. Rabugenta, solitária e egoísta, transforma-se a partir do momento em que percebe o poder da solidariedade, a força da empatia e a grandeza de alegrar-se com o outro. Infelizmente eu gosto, já falei pra vocês que eu gosto. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é digital do candidato. Não parece daí não, mas isso aqui é digital do candidato. Pode parecer assim uma bobagem. Mas esse elemento aqui, ó, já até funcionou. Esse elemento aqui, esse elemento aqui, Hillary, esse elemento aqui é chamado de marca de autoria. Eu gosto muito de dizer, já falei isso para vocês, chama elemento de modalização. Em outras palavras, você está dizendo para o corretor, repare que a minha opinião está presente aqui. Palavras pequenas, é um absurdo, isso é inaceitável. Inaceitável que um país... Quem é que está dizendo isso? Você. Por isso que muitos candidatos optam, porque sabem que o discurso dissertativo é marcar opinião pessoal, muitos candidatos usam nós. Eu disse a vocês uma outra vez que eu não gosto de nós. Acho o excesso de intromissão. Não gosto de nós. Não gosto. Toda vez que eu vejo, precisamos mudar. Aí basta colocar, é preciso mudar. Quem está dizendo isso é você, né? Basta que você impessoalize o sujeito. Eu não gosto do nós, mas eu entendo o nós. O nós é para dizer, olha como essa opinião é minha. Olha como esse discurso é dissertativo. Olha como eu estou sendo fiel ao discurso. Olha como a competência 3 tem que ser avaliada de uma maneira diferente. Eu não tiro a razão de vocês, só não gosto. Aí coloquei assim, infelizmente, aproveito para dar exemplo, né? Fora da ficção, para retomar o Grinch, que eu não sou bobo nem nada, né? Acabei de citar um filme, vou deixar o filme lá, Ludmilla. Falar nisso, eu vi umas fotos suas, Ludmilla. Você vai me permitir aqui, não foi de maldade, apareceu lá, Ludmilla. Aí umas fotos bem interessantes de você. Eu tenho a impressão que você teve derrame, né, minha filha? Porque você faz assim. Horrível. Mentira, Lud, tá linda. Fora da ficção, as ONGs, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, Saúde e Alegria, Voluntários do Riso e tanto... Você já conhece Voluntários do Riso? Eu acho um trabalho lindo de Voluntários do Riso. Eles se unem, e aí são pessoas não necessariamente formadas, mas que fazem um trabalho e levam as crianças, geralmente as crianças em hospitais que tratam de crianças, né? Geralmente crianças com câncer, e vão lá fazer graça, fazer brincadeira. Eu acho lindo. Professor, tem uma aqui em Santarém que é Trupe do Sorriso. Trupe, já ouvi falar. Espécie de palhaço. É. Lá fora chama Voluntários do Riso. Eu acho lindo esse trabalho. Hospital do Câncer de Barreto, né, que faz um trabalho maravilhoso, um trabalho de voluntariado. Tudo ali é doado. Tem uma ala lá que tem o nome é Luan Santana, que o Luan Santana doa, acho que é coisa de 1 milhão. Todo mês, pelo menos 1 milhão ele doa. Existe um gesto mais bonito que esse? Ah, não. O cara tirar do bolso para ajudar o outro. Ah, isso é lindo. E tantas outras ainda imploram por doações, vírgula, por voluntários e por uma mudança de comportamento para fazer contraponto, crase, à realidade de ódio, rancor e violência que são marcas da ausência saudável do saudável gesto de mostrar-se humano. Pelo menos eu acho. A gente se doar é fazer contraponto a essa realidade que a gente tem aqui, né? Essa realidade, todo mundo tá sempre parece estar espumando ódio pelo canto da boca. Tem que dizer na reunião, eu odeio, tem que morrer, cancelando todo mundo, porque as pessoas não podem mais errar. Não pode mais errar, não. Errou, cancela. Errou, cancela. Essa cultura do cancelamento que é pavorosa e perigosa também. Perigosa porque pode chegar em nós. Daqui a pouco você não tem mais amigo porque postou uma coisa lá que pareceu racista, que pareceu homofóbica. Às vezes nem é. A menina aqui, né, que a gente comentou aqui,
Só porque ela foi uma balada durante a pandemia e foi... Perdeu patrocínio, perdeu seguidor, perdeu um monte de coisa. É errado, balada, não. Balada, Alok, balada. Pandemia? Dane-se pandemia. Oi, Karina. Parágrafo de argumentação. Digam aí se isso lhes parece difícil, crianças. Ótimo. Você acha difícil, Ludmila? Diga pro tio o que você acha difícil. Chega no preço do argumento, eu acho muito difícil. Mas você tem amadurecido muito, já falei sobre isso, né? Você tem amadurecido muito para essas escolhas argumentativas. Por isso que eu estou dizendo, Lud, que na hora de a gente pensar no tema da redação e pensar na estratégia de argumentação, a gente tem que pensar naquilo aqui, aquilo lá. Ó. Quando você começa a pensar assim, se eu falar de escola, eu vou citar isso aqui. Se eu falar de governo, eu vou citar isso aqui. Se eu falar de referência histórica, eu vou usar isso aqui. Se eu mencionar o aspecto cultural, eu vou citar isso aqui. A gente não pode encerrar a redação nela mesma. Não pode encerrar o parágrafo de introdução como ele não fosse fator de progressão discursiva. Por isso que a gente demora a fazer a redação. Eu já disse a vocês que o meu grande medo não é a prova de redação, porque vocês por bem ou por mal, mesmo que vocês não queiram, então a gente vai fazer sim. Ah, Vitória do cara vai fazer. Você vai fazer mais de 900, porque eu não vou deixar ser menos. Primeiro eu dou sorte. Esse é um ponto importante. Ano passado quase todo mundo da Hillary participava do nosso grupo. Quase todo mundo do nosso grupo fez 880, 900, mas foram 22 alunos com 980. Na primeira chamada de UEPA e o FPA de Altamira, nós aprovamos 22 daqui do grupo da redação. Então eu dou muita sorte. Mas não é só por isso, não é porque eu dou sorte, porque vocês também têm responsabilidade com o projeto de vida de vocês. Duvido que vocês vão fazer redação que não esteja marcado esse elemento de transição que é competência 4. Duvido que vocês vão avançar com o texto se não tiver esse elemento de transição que é competência 4. Duvido se vocês não vão ficar preocupados em dizer assim, ó, na animação Grinch, vírgula, a personagem principal, vírgula, agora o aposto. A princípio, rabugento, solitário, egoísta, vírgula. A personagem transforma-se, olha a próclise. Perdão, ênclise. A partir separado do momento em que percebe o poder da solidariedade, vírgula, a força da empatia e a grandeza de alegrar-se com o outro. Ponto. A gente vai falhar na competência 1? Concordância, regência, colocação do pronome, acento grave? Não. Competência 1 também é nossa. Então nós temos muitos motivos para pensar em 900. A dúvida é, em quanto tempo eu levo para fazer uma redação 900? Porque se eu tiver a manhã inteira para fazer, eu vou fazer tranquilo. Não. A gente tem que fazer essa redação muito rápida, Ludmila. E para isso, pensou no tema da redação, vai logo pensando assim, o meu macete é esse. Se você me der um tema pro Enem, tudo bem. Alguém quer fazer FUVEST? Ótimo, a gente treina depois FUVEST. Professor, estou pensando em fazer o EA. Tudo bem, a gente treina depois o EA. Federal de Roraima, tudo bem. Quero fazer, sei lá, estadual do Paraná. Pode. Pro Enem, não tem discussão. Pro Enem é assim, dois problemas, verticalização, mais 2 problemas. Argumentação, mais 2 problemas. Do jeito que eu começo aqui, mas não importa, 2 problemas. Como é que a gente faz para mudar essa concepção de que tudo é responsabilidade do Estado? E como é que eu convoco a escola e a família para mudar esse cenário? Prontinho, nem preciso falar disso aqui porque vai ser consequência natural. Se eu resolvo aqui, eu estou chegando onde eu quero aqui na frente. Isso não é mistério não, né? Por falar nisso, você sabe qual é a diferença de aonde? Eu chego onde eu quero ou aonde eu quero? Como é que eu faço? Eu chego onde eu quero ou aonde eu quero? Aonde, né? Porque quem chega, chega. Então essa preposição é do verbo chegar lá na frente, o verbo é intransitivo, mas o adjunto adverbial é regido de preposição a. Então geralmente isso aqui dá a ideia de movimento, né? E onde dá a ideia de lugar estático, parado. A música, até gravei um videozinho que dizia, por que está errado dizer aonde você mora? Aonde você mora? Aonde você foi morar? A música é do Nando Reis, que ele regravou agora, ficou linda a versão.
Aonde você... Porque aonde você foi morar dá ideia de mobilidade, mas é lugar parado. Mas não ficaria a música boa? Olha só, Luana, onde você mora? Onde você foi? Melhor deixar errado mesmo, que fica muito mais chique. Mesmo errado. E daí? Dane-se o erro, dane-se. Dane-se o filme, a história, o ator, dane-se Caprio, De Niro, Monroe. Meu parágrafo de conclusão vai lá naquele ponto citar as questões discutidas aqui. Eu acho que aí no caderno de vocês dá para fazer isso. 5, 9, 8. 8 lá no final. Estou na linha 22, vou começar a Ludmilla, linha 23. Vou fazer assim. 2 perguntas eu vou responder logo. Quais são, Hillary? Quem vai fazer e o que vai fazer, tá? Lá vou eu. Veja, meninas, se fica bom. Veja, meninas, se fica bom. Eu estava pensando em citar o Grinch. Eu estava pensando em citar também o Papa Francisco. Ou, de repente, o Chomsky. Essa é uma escolha de vocês. No finalzinho da redação, para demonstrar assim, corretor, você me respeite. Corretor ama isso. Corretor ama isso. E virou moda. Isso aqui é de 2016 para cá. 16, 17, 18, 19. Virou moda. Terminar a redação fazendo o resgate do corpo do texto. Eu não sei o que vocês pensam. Eu acho chique. Eu acho legal. Agora, eu não sei se vai haver espaço para isso e se vocês vão ter condições de fazer lá no final. E se não tiver, para efeito de correção, o que eles querem saber é se você consegue responder a pergunta: quem vai fazer? O que vai fazer? Para que vai fazer? E com que finalidade? Desculpe. Como vai fazer e com que finalidade vai fazer? Se você conseguir responder isso aqui, pelo menos uma vez na sua conclusão, já era, não importa se você faz circuito ou não. O agente, a ação, o detalhamento e a finalidade. Aí você olha para cá, ei tio, você faz isso 2 vezes. Faço, eu não sou bobo. Faço isso 2 vezes para resgatar aqui as causas. Eu disse assim, ó, pelo exposto, primeiro resgatar o corpo da redação. É papel da sociedade buscar estimular o voluntariado e desmontar a cultura da individualidade, resgatando o corpo da redação, respeitando os direitos humanos. Vamos lá. Para isso, as ONGs mais influentes no país, Caritas, por exemplo, WWF, a Catu, a PAI, aí posso colocar os que eu já citei lá no corpo do texto, Médicos Sem Fronteiras, Saúde e Alegria, devem liderar uma campanha na conquista de mais voluntários. Essa é a ação. Quem e o quê? Mas como fazer isso? Então tá, como fazer isso? Para tanto, podem criar sites, contar com peças publicitárias, mutirões de cadastramento, a fim de que se permita o espaço para o exercício da filantropia e contra a ideia do protagonismo único do Estado, que é a minha primeira problemática. Só o Estado faz? Não. Nós somos protagonistas também. Nós também. E a escola e família? Tá bom. Tá, a ação de cima deve chegar às escolas e às famílias, crase, na sugestão de campanhas de arrecadação de recursos, jornadas comunidades carentes, aulas em asilos, abrigos e orfanatos, com o fito de que... Agora vocês me ajudam. Parei bem aí porque quero fazer um resgate. Decidi que vou fazer circuito. Mas o que eu resgato? O Chomsky? O Papa Francisco? Tá bom. Circuito eu vou precisar de uma linha a mais, né? Eu vou precisar de uma linha a mais. Mas tá aí a linha a mais. Eu fiz assim, ó. Com o fito de que se demonstre a ideia infantil, desmonte a ideia infantil, segundo o Papa Francisco, de que é preciso esperar pelos governantes para ajudar a mudar o mundo. Ele diz isso bem aqui. Para que se desmonte essa ideia infantil, o que foi que ele disse? O Papa Francisco contesta a postura ao lembrar ser um equívoco esperar tudo dos governantes, pois isso seria infantil. O corretor vai pegar essa informação lá do final e ele vai resgatar o corpo do texto. Não existe melhor definição de coesão, né? Resgate, 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 retomada, retomada e progressão. Retomada e progressão. Eu termino o meu texto assim. Fica bom? Ah, eu gosto.
Eu gosto de circuito. Eu não sei o que vocês pensam. Digam aí, a redação tá prontinha. Digam aí pro tio. Eu vou responder então a segunda intervenção aqui. Tal ação, que é daqui de cima, ó. Campanha na conquista de mais voluntários. Tal ação deve chegar às escolas e às famílias. Tal ação lá de cima, né? Ainda é das mesmas da gente. Como fazer isso? Campanhas de arrecadação de recursos, jornadas de comunidades carentes, aulas em asilos. Com que objetivo? Desmontar a ideia. Aí, Papa Francisco. Eu respondi a pergunta 2 vezes. Isso vai me colocar na universidade, se Deus quiser. Digam aí pro tio, professor, isso é difícil. Quem acha? Legal. São os meus meninos. Quem não sabe do que eu estou falando? São os meus meninos. Não tem nem ideia do que eu estou falando. A Ana chegou. Ela é toda bobinha, mas eu gosto dela. Ana, meninos, digam aí, a redação está pronta. Digam aí pro tio o que ensinou, professor. Trava aqui. Tem alguma coisa que é ruim? O que lhes parece mais complicado? E a outra aula eu começo com isso. Não, né? Pode levantar a mão. Ei, professor, sabe que dava de usar esse negócio aí? Aquela frase lá em latim, Auris Sacra Campus, de Sêneca. É uma boa, usar a frase em latim é ótimo. Usar a frase em latim é ótimo. É porque um dos candidatos que fez 1000 usou uma frase em latim ano passado, né? Eu sei também, eu não tirei. Foi legal. Odiou a frase? Sei, Às vezes a frase fica forçada, né? Tem que criar uma situação muito específica para citar uma frase em latim, né? Eu tenho algumas frases que são para mim assim, mantra. Por exemplo, eu vou falar sobre impunidade, aí eu vou citar a frase lá, uma frase latina que faz parte do pensamento jurídico, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei, ela tem que ser cumprida. Aí eu usaria essa frase lá, mas num contexto específico. Por isso que é bacana, se vocês quiserem, eu posso trazer outras frases em latim que vocês podem usar uma no outro. Só tenho medo de que às vezes não encaixa. Que é forçar tanta barra que às vezes não encaixa. Eu decorei 2 para não ter que forçar a barra. Se deve usar uma, deve usar a outra. Tá bom. Tá bom. Não, ela tem essas coisas. Se ela coloca na cabeça, ela vai usar até o fim. Frase latina é uma das formas de marcar intertexto. Eu nem falei disso, eu nem coloquei, mas na outra aula eu vou começar a minha redação fazendo uma referência à mitologia grega. Vocês conhecem aquela história do cara que saiu empurrando, ele foi condenado eternamente a ficar... Ele sobe com a pedra, aí quando chega... É o Sísifo. É o Sísifo. Ele sobe com a pedra, aí quando chega lá em cima ele desce. Ele faz isso todo dia, até o fim da vida. Ele foi condenado por Zeus, porque... Você imaginou começar a redação com uma referência à mitologia clássica greco-latina? Ou mitologia grega, ou mitologia romana? Ou mitologia nórdica, citar o Thor, por exemplo. O Loki, Deus fraco. Deus fraco. Ficaria bacana, né? História em quadrinho. Vou falar disso na próxima aula. Digam pra mim se isso aqui é difícil. A Vitória tem uma pergunta. Sobre precocidade infantil? Sobre voluntariado? Tem um poema que diz assim, eu vou declamá-lo, é um soneto, que diz assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sempre sente uma inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa da pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. O nome do poema é Versos Íntimos de um escritor pré-modernista chamado Augusto dos Anjos. Que ele diz assim: despreze a solidariedade. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Forte, né? Porra, ficaria bacana pra citar. Tu é doido, é? Só os muito tops é que sabem fazer isso. Não preciso nem dizer onde estão os muito tops. Estão aqui, no meu grupo. Eu seleciono, só quero os melhores. Onde estão os melhores? Vocês ainda não sabem disso, mas são os melhores.
Pois não, Vitória. É, pode ser. Você pode citar o caso da Shirley Temple. Da Shirley Temple foi assim também, a história da Shirley Temple é assim. Ela fez os filmes na década de 50, década de 60, que os filmes fizeram muito sucesso e ela sofreu por causa disso. Ela foi tratada como mulher antes da hora. E ela sofreu a vida inteira por causa disso. A Shirley Temple era aquela menina que já viram, uma loirinha que tem os olhos todo encaracolado o cabelo dela. Shirley Temple, nunca ouviram falar não, né? Tudo bem, não tem problema de vocês não ouviram falar. O importante é que a gente tenha esse recurso. Todos vocês têm recurso, até mais do que eu. Beleza? Valeu? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir os temas de redação. Os alunos têm texto para entregar para mim. A gente combinou que até no máximo 3h30, né? Não vamos demorar muito tempo na sala de aula, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sou grupo de risco. Agora são 3h20. Vou devolver os temas. Quem tem redação para me entregar, fica. Eu corrijo e devolvo. Tá bom?